Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Crianças, por que o pastor colocou esse negócio? Que cor que é essa aqui? Por que é isso daqui? Por causa do Natal? Quase. Por causa do advento. Nosso boletim aí traz uma informação importante a respeito do advento, né? O presente domingo inaugura na cristandade o tempo do advento. Advento vem do latim advir, adventus, significa vinda, chegada. Como o presbítero Vitor já disse, é o tempo que nós nos lembramos de maneira mais especial de que o Senhor Jesus Cristo já veio, correto? Pedro? Cristo já veio, não veio? E ele vai voltar? Vai voltar, não é isso? Então, essa expectativa da volta de Jesus. E essa cor, a cor roxa ou lilás, é uma cor que a igreja usa, né, desde muito tempo, para nos lembrar dessa expectativa, desse tempo de contrição, de espera, de expectativa. Né? Então, a cor tem um significado, é por isso, tá bom? Perfeito? Mas agora, eu nunca consegui na minha vida fazer o cubo mágico direitinho, mas a gente vai fazer isso depois do culto, tudo bem? O molecado está querendo acertar aí, mas depois do culto. Muito bem, minha gente, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, Lucas 1, a partir do versículo 46. Lucas 1, a partir do versículo 46. E diferentemente do que está no boletim, que foi um erro meu, o nome desse cântico, que é o Cântico de Maria, é Magnificar, e não Nunc Dimittis. Nunc Dimittis é o cântico de Simeão. E a gente vai lembrar então que no Evangelho de Lucas, vários cânticos estão presentes, né? E a gente vai pensar no porquê disso. Então, Lucas capítulo 1, do 46 ao 56, o cântico de Maria. Eu sei que está muito quente, né? Mas segura aí, né? Presta atenção, não dorme não, tá? Presta atenção. Vamos meditar na palavra do Senhor. O texto assim nos diz: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Que Deus nos abençoe com a leitura e com a exposição da sua santa e bendita palavra. O Evangelho de Lucas nos apresenta as primeiras composições musicais do Novo Testamento, apontando talvez nessa perspectiva de que o Natal de Jesus é uma festa de cânticos, de música. Para o médico amado, o Evangelho é musical. E por isso, 5 cânticos são destacados no Evangelho de Lucas.
Beatitude, o cântico de Isabel. Magnificar, o cântico de Maria. Benedictus, o cântico de Zacarias. Glória in excelsis Deo, o cântico dos anjos. E Nunc Dimittis, o cântico de Simeão. Estudiosos dos evangelhos consideram esses poemas musicais registrados por Lucas como sendo ao mesmo tempo os últimos dos salmos, ou na categoria dos salmos hebraicos, e os primeiros na hinologia cristã. E nesta manhã a gente vai pensar um pouquinho sobre o cântico de Maria, o Magnificar. Ele tem esse nome por causa da primeira palavra do cântico em sua redação latina. A minha alma engrandece ao Senhor. Então, magnificar é a expressão latina para engrandece. É o cântico que exalta a grandeza de Deus. É o cântico que coloca o adorador como alguém que reconhece a majestade, a magnificência divina. Ou seja, a ênfase está no Senhor e na sua grandeza, e não em quem canta. Isso não é nada novo. Se nós olharmos, por exemplo, o Salmo 139, que é uma exultação da majestade de Deus em vários aspectos, nós vamos lembrar que desde sempre o povo de Deus, o povo da aliança, cantou as grandezas de Deus. Aliás, a Igreja de Cristo sempre foi caracterizada dessa forma. Nós cantamos aquilo que nós cremos. Nós cantamos aquilo que nós cremos. Nada mais estranho à Igreja de Cristo cantar alguma coisa que seja divorciada daquilo que nós cremos. As nossas músicas, as nossas canções, os nossos hinos, o hinário por excelência, que é o saltério, o livro dos Salmos, fala das grandezas de Deus, das doutrinas fundamentais que apontam quem Deus é, e também aponta quem nós somos, pecadores miseráveis que carecem da graça de Deus. Dessa forma, os cânticos são feitos para engrandecer a Deus. O foco é Deus, a glória é de Deus. E nós, de maneira especial, nesse cântico, lembramos que Maria levantou a sua voz para adorar a Deus, porque recebeu de Deus um grande presente. A notícia de que seria mãe de nosso Salvador. De que receberia em seu ventre, de maneira extraordinária, o Salvador do mundo. Maria canta, então, pelo advento, pela chegada de Jesus Cristo, que se aproximava, pela promessa da vinda do Messias, uma promessa tão antiga e tão desejada e esperada por todo judeu que conhecia a história da redenção e que aguardava esse Messias prometido. Imagine então o privilégio dessa moça, de ter a notícia de que ela seria aquela que abrigaria em si, no seu ventre, o Messias. E ela canta. Ela exalta a Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o seguinte, meus irmãos. Maria reconhece quem Deus é e se derrama diante de seu Senhor e Salvador. Segundo os estudiosos do Novo Testamento, e especialmente dos evangelhos, lendo cuidadosamente o cântico de Maria, é possível notar um ponto importantíssimo. Este poema, esta canção, está permeada por várias passagens do Antigo Testamento. Além disso, ela também está em acordo, em consonância com o cântico de Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel 2. Cada palavra, cada expressão desse texto parece ser uma citação direta ou uma alusão a alguma passagem do cânon hebraico. Maria cita pelo menos 12 livros: Gênesis, Êxodo,
Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel, Miqueias, Abacuque e Zacarias. Ao todo são cerca de 40 citações. E a gente percebe então que a palavra de Deus habitava no coração daquela jovem. E é importante destacar que não são simples citações, não havia qualquer distorção teológica ou de contexto, nada disso. Maria, provavelmente com a idade entre 14 e 16 anos, já conhecia de maneira apropriada os textos e a teologia do Antigo Testamento. E a gente lembra que naquele tempo, as crianças liam e memorizavam textos bíblicos. Estavam habituados a meditar nas Sagradas Escrituras desde a mais tenra idade. E isso, de pronto, é um desafio para nós. Uma menina de 14, 15, 16 anos, cantar, louvar ao Senhor, fazendo uso de textos do Antigo Testamento, lembrando dos feitos do Senhor, lembrando de quem Deus é um desafio para nós, todos, e sobretudo para nós como pais de crianças, de adolescentes, a responsabilidade que temos de inculcar desde cedo em seus corações e mentes a palavra de Deus, de maneira que, quando em alguma circunstância da vida, e essa é uma circunstância muito extraordinária, se apresenta, a palavra de Deus está presente no coração e na mente dos nossos filhos, de forma que eles possam aplicar a palavra àquela realidade concreta. Maria assim o fez, cantou, adorou a Deus e o fez usando a Bíblia. Começando pela exaltação do ser de Deus, o cântico logo nos revela o coração, o sentimento desta mulher, dessa jovem. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Ou seja, engrandecer significa eu proclamo as grandezas de Deus. Eu exalto a Deus pelos seus grandes feitos, e quem o faz? A minha alma, e minha alma aqui não é simplesmente a parte imaterial do nosso ser, minha alma aqui é o designativo para todo o nosso ser, ou seja, toda a minha vida, tudo aquilo que eu sou, quem eu sou, exalta, engrandece, louva a Deus. O cântico então apresenta a nós alguém completamente encharcado de Deus, absorta em Deus, derramada diante dele, agradecida diante dele. O primeiro cântico de louvor do Novo Testamento nos mostra o sentimento do adorador, nos mostra um momento de contrição, ou seja, a verdadeira adoração parte de um coração rendido a Deus, de um coração que reconhece completamente quem Deus é. Ele é Senhor, e Ele faz grandes coisas, grandes coisas. Pastor, como é que eu posso conhecer as grandes coisas que Deus faz através do texto sagrado? Mas, para além do texto sagrado, o nosso Senhor continua fazendo grandes coisas, grandes obras. Ele continua salvando pecadores, Ele continua redimindo pessoas, Ele transforma realidades, Ele muda famílias, Deus continua fazendo coisas extraordinárias. E nós louvamos a Deus por isso. Uma alma misericordiosa, mineira. Muito obrigado, viu, meu irmão? Tá ligado aqui esse daqui, ó? Esse tá? Dá para ligar aqui o ar para o ventinho vir para... Tá ligado? Ah, tá ligado. Isso. Com certeza Deus aumentou o seu galardão no céu, viu, mineirinho? Com certeza. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, Maria reconhece quem Deus é.
e se derrama diante de Deus. Em segundo lugar, Maria reconhece quem ela é e se humilha diante de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Sem qualquer preocupação de desconstruir a figura de Maria. E vejam, nós, protestantes, evangélicos de maneira geral, somos muitas vezes acusados de diminuir o papel de Maria, ou desprezar Maria, ou não fazer conta de Maria. Não. Nós olhamos para Maria à luz da revelação do texto sagrado. E à luz da revelação do texto sagrado, nós podemos apontar de maneira inequívoca quem Maria é, porque ela diz quem é. E como ela se apresenta? Ela diz: eu sou uma pecadora. Eu sou uma pecadora porque eu digo que eu preciso de um Deus que ao mesmo tempo é meu Salvador. Só pode precisar de um Salvador quem é pecador. Não há sentido em alguém precisar de um Salvador se não precisa ser salvo de nada. Mas Maria reconhece isso. Eu sou uma mulher pecadora, ou seja, imperfeita. Eu preciso de um Salvador na minha vida, e esse Salvador é o meu Deus. Mas ela vai além. Ela diz que Deus atentou na condição humilde da sua serva. Ela se apresenta como alguém que é serva de Deus. Mas uma serva, e como todo servo deve ser, humilde. Servo e humildade são coisas que estão inseparáveis, interligadas. Servo e orgulho, servo e altivez, servo e nariz empinado, não combina. Servo e arrogância, não. Ele atentou na condição humilde de sua serva. Não é um cântico de superioridade, não é um cântico de triunfalismo, mas um cântico em que Maria reconhece a sua humildade, a sua condição humilde. O que Maria recebeu do Todo-Poderoso foi por causa da sua graça. E eu destaco aqui, ele atentou. Não foi Maria que realçou a sua humildade, não foi Maria que disse para Deus: olha como eu sou humilde, não. A gente lembra aqui da oração do fariseu, em detrimento da oração do publicano. O fariseu dizendo para Deus: olha como eu não sou como ele. E o publicano sequer ousa levantar a cabeça, os olhos aos céus, mas de cabeça baixa diz: Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. Maria não é alguém que levanta a sua cabeça e apresenta as suas credenciais para Deus, não. Foi Deus quem atentou, foi Deus quem viu. A iniciativa foi divina. O mérito é dele. E isso nos mostra que nós devemos reconhecer que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, toda dádiva e todo dom perfeito, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação ou mudança. Se somos agraciados, se há alguma virtude em nós, tudo isso foi dado por Deus, e deve ser exercida, vivenciada para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. Nós não reivindicamos, nem declaramos alguma coisa como se fosse nossa própria. Não. Tudo vem do Senhor. E assim como Maria, nós também devemos cantar, como cantamos aqui. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você se alegra em Deus, seu Salvador. Você se alegra no Messias, que já veio e viveu entre nós,
aquele a quem os nossos pais viram a sua glória, que caminhou entre nós, foi tocado e tocou. Você se alegra com o fato de que esse Jesus Cristo, nosso Senhor, vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, vai transformar este mundo. Essa deve ser a nossa alegria, meus irmãos, essa deve ser a nossa esperança. Entender que Deus olhou para nós, sem que nada de bom houvesse em nós. Ele olhou para nós com olhos de misericórdia e graça, e Ele nos chamou. Ele fez uma obra transformadora, Ele nos redimiu, regenerou, dando-nos um novo coração. Nós também devemos cantar, nós também devemos exaltar a grandeza de Deus, mas também olhar para nós mesmos e nunca nos esquecermos disso. Quem sou eu para Deus ter misericórdia de mim? Quem sou eu? Eu sou um miserável pecador. Eu sou um alvo da graça de Deus. Não tem como explicar qualquer coisa de bom presente em nós, se a gente não olhar para a graça de Deus. Maria olhou para a graça de Deus, ela olha para cima e engrandece a Deus, ela olha para si mesma e diz, como que dizendo, quem sou eu para Deus fazer essa obra na minha vida? Eu sou uma pecadora, eu sou alguém tão humilde. É só a graça de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, Maria reconhece a ação de Deus na vida do seu próximo. O que Deus faz na vida do próximo? De uma perspectiva muito pessoal, o cântico se desloca. De Maria, ela passa a falar de outras pessoas. Fala dos que temem a Deus, versículo 50. Diz que ele agiu contra os soberbos e poderosos, versículos 51 e 52, que Deus elevou os humildes, versículo 52, e cuidou dos famintos e puniu os ricos, versículo 53. Ou seja, o cântico sai da esfera do eu para eles. Um cântico que não olha apenas para si, mas inclui outras pessoas. Isso nos lembra que nós devemos louvar a Deus pela bondade de Deus aplicada a nós, mas também devemos louvar a Deus pela bondade de Deus aplicada aos outros. E também devemos louvar a Deus pela justiça de Deus aplicada aos outros. A Bíblia toda nos mostra que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A Bíblia nos mostra que os exaltados serão humilhados, mas que os humilhados serão exaltados, e Maria aponta isso no seu cântico. Ela aponta que o nosso Deus é realmente o justo juiz, que sabe julgar com equidade, que não se engana em suas decisões e em seus julgamentos, não, de maneira alguma. Deus não se equivocou a escolhê-la como mãe do nosso Salvador. Deus não se equivocou ao escolher a mim e a você para a salvação. Deus não se equivocou. E Deus não se equivoca ao deixar pessoas caminharem para a perdição eterna e aplicar nessas pessoas a sua justiça. Deus não se equivoca. Deus é glorificado na salvação dos justos. Deus é glorificado na condenação dos injustos. Maria se lembra que Deus cuida de pessoas, Deus exalta os humildes, Deus dá pão ao que tem fome, mas Deus resiste aos soberbos, Ele abate os soberbos. Maria lembra então da ação de Deus em favor de outras pessoas. Ele atentou para mim, Ele olhou para mim, Ele me favoreceu. Eu sou uma bem-aventurada, mas Ele não olhou só para mim. Não, há uma dimensão pessoal na nossa relação com Deus, sem dúvida alguma, mas há uma dimensão coletiva da ação de Deus. Estarmos aqui num domingo de manhã, um dia quente como esse, para louvar a Deus,
tem a ver com isso. Pastor, fui eu quem levantei da minha casa e vim até aqui. É verdade, meu irmão. Primeiro, você só levantou porque Deus quis. Só acordou porque Deus quis. E não faria nenhum sentido, no domingo de manhã, estarmos nós aqui sozinhos. Eu estar aqui, ocupando esse púlpito, sem ninguém aqui, sozinho. Pregando para as paredes. Não, há uma dimensão coletiva. E por isso eu preciso me alegrar com o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa se alegrar naquilo que Deus está fazendo na minha vida. Eu reconheço o que Deus faz por mim. Mas eu reconheço também o que Deus faz por você. E eu também reconheço o que Deus faz contra alguém. Quando Ele aplica a sua justiça, a paga devida pelas injustiças desse mundo. E isso deve fazer o nosso olhar se voltar para a esperança. Pastor, nosso mundo está permeado pela injustiça, mas a justiça de Deus será aplicada. Deus está vendo, meus irmãos. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não é isso, Marissa? Estava em frente à casa da irmã Alia ali, conversando com a irmã Alia. Antes de entrar ainda para a casa dela, passa a Marissa com o carro. Eu, Marissa! Ela não viu quem é, só deu uma buzinadinha. Né? Aí hoje eu revelei a ela que era eu e a Cris que estávamos lá. Falei, os olhos de Deus estão em todo lugar. Né? Você nem está imaginando, mas ela ouviu uma voz. Marissa, meu Deus, quem é? De quem é essa voz? Quem será? Quem me viu aqui? Os olhos de Deus estão em todos os lugares, sondando as pessoas, os corações, as mentes, vendo as atitudes, as nossas, daqueles que temem a Deus e que também cometem pecados, mas de tantas outras injustiças, sobretudo perpetradas pelos poderosos desse mundo. Deus vê isso. Isso deve trazer esperança ao nosso coração. Talvez você olhe para o mundo e pense, meu Deus, está de mal a pior, e agora? Deus está vendo. E no devido tempo Ele há de aplicar tanto a sua misericórdia, como a sua justiça. E Maria, uma moça, repito, por volta de 15 anos de idade, tem clareza em relação a isso. Meu Deus, aquele que é o meu Salvador, é justo. Ele atenta para o pobre, para o necessitado, Ele dá pão ao que tem fome, mas Ele abate o soberbo, o orgulhoso. O meu Deus faz todas essas coisas. Finalmente, meus irmãos, Maria reconhece a ação de Deus em favor do seu povo, do seu próprio povo. Mais uma vez o cântico se desloca, se movimenta, tomando como exemplo aí a aula do presbítero Vitor na escola dominical, não é? As 5 vias de Tomás de Aquino, né? O cântico também se desloca, se movimenta, sai de Maria, vai para o próximo, algo um pouco mais geral, mas aqui também se volta para o povo de Deus, auxiliou a Israel. É lamentável, meus irmãos, que tantos cânticos, expressões de louvor sejam muitas vezes excludentes, né? Categorizados por, sei lá, talvez afinidades, faixas etárias. Maria fala de maneira geral do povo de Deus. Deus auxiliou o seu povo. O povo de Deus está aqui presente. Crianças, aqui na frente, espalhadas por aí, no colo da mãe. Adolescentes, adultos, idosos. O povo de Deus está aqui presente. Casais casados, gente que já é viúvo ou viúva, solteiros. O povo de Deus aqui. Isso é um raio-x dessa pequena parcela do povo de Deus que se reúne nesse lugar. Maria diz, Deus atenta para o seu povo. Deus olha para o seu povo. Deus auxilia o seu povo. Como que dizendo, eu sou prova viva disso.
Quando Deus olha para Maria, ela como parte do povo de Deus, Maria se torna um exemplo do cuidado de Deus, tanto individual como coletivo. Tudo aquilo que Deus fez pelo seu povo. Você consegue lembrar de grandes coisas que Deus fez pelo seu povo? Já imaginou você ver com seus olhos um mar se abrindo e as pessoas passando no meio do mar a pé enxuto? Você consegue imaginar alguém lançado na cova dos leões e Deus fechando a boca dos leões? Ou alguém sendo lançados numa fornalha de fogo ardente e não sendo consumidos pelo fogo? Você consegue imaginar isso? Ou toda uma multidão em torno de um túmulo, ouvindo um homem falar: Lázaro, saia para fora. E aquele homem saindo para fora, vivo. Ou o Salvador do mundo, parando um funeral, tocando no caixão e dizendo: jovem, levanta-te. E aquele jovem se levantando. Você consegue imaginar isso, irmão? Pastor, isso está muito distante da gente. Então deixa eu trazer mais para perto. A mesma fala do Senhor Jesus para esse jovem: jovem, levanta-te. Alguém que estava morto, foi a fala ao meu coração e ao seu coração. Ele falou: Fábio, levanta-te. Porque eu também estava morto. Bill, levanta-te. Porque o Bill um dia esteve morto. Alia, levanta-te. Porque a dona Alia um dia esteve morta em seus delitos e pecados. Mas um dia, ela ouviu a voz do Senhor dizendo: levanta-te. Regenerando o seu coração, transformando a sua vida. Deus continua fazendo grandes obras em favor do seu povo. Deus tem feito grandes obras em favor da nossa igreja. Olha aqui a nossa igreja. Meus irmãos, eu estava vendo há poucos dias atrás vídeos dos nossos cultos, há 2 anos atrás, por exemplo. Quase que dava para dizer que a gente estava reunido aqui com Pedro, Tiago e João. Só faltava um barquinho, né? Hoje, se todo mundo que está no hall de membros vier ao culto, não dá para sentar. E a gente tem que louvar a Deus por isso, irmãos. Temos que louvar a Deus por isso. Como é bonito ver vocês daqui. Como é bom enxergar vocês daqui. E ver o que Deus está fazendo, trazendo pessoas. Vou dar um spoiler, tá? Domingo que vem, a gente vai receber, ó. Vocês conhecem a família do cabelinho encaracolado? Conhece? Sabe quem é? Wagner, Fernanda, Natanael, João, Hanna, serão recebidos aqui semana que vem, para a glória de Deus. Vamos batizar essas crianças, vamos receber esses irmãos, e vai ser uma bênção, uma alegria para nós. Que coisa boa isso, gente. Porque Deus continua auxiliando a Israel, seu povo. Deus continua abençoando a sua igreja. Concluindo, desde o 6º século em particular, a igreja tem demonstrado uma apreciação especial pelo cântico de Maria e incluído esse canto em suas liturgias. Isso nos levanta uma importante questão: como podemos cantá-lo? O cântico expressa a admiração de uma virgem hebraica por ter sido escolhida por Deus para dar à luz ao Messias, o Filho de Deus. Como podemos fazer nossas as palavras de Maria? Podemos. A gente tem que lembrar então que esse Deus destrona os poderosos e exalta os humildes. Ele agiu assim com Faraó e com Nabucodonosor ao resgatar Israel do exílio. Ele continua agindo assim hoje. Por isso devemos nos colocar de joelhos diante de Deus, arrependidos, contritos,
e Deus nos exaltará e receberá o nosso humilde pedido de perdão. Deus também despede os ricos de mãos vazias e enche de coisas boas os famintos. Maria sabia, através do Antigo Testamento, que o reino de Deus haveria de vir. Ela esperava ansiosamente por esse dia, e esse também deve ser o anseio do nosso coração. Esperar a manifestação do reino de Deus, a manifestação da glória de Deus. Como o presbítero Vitor lembrou, memória e esperança. Cristo já veio, mas Ele vai voltar. Então eu devo viver na perspectiva de que eu sirva um Messias que já veio, já esteve entre nós, fez obras maravilhosas e continua fazendo. Mas também devo viver na expectativa, na bendita esperança do dia da vitória em que virá meu Salvador. Entender que este mundo, tal como o conhecemos, um dia não será mais o mesmo. Então eu devo viver engrandecendo ao Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor. Eu devo viver humilhado, humilde, contrito diante de Deus, admitindo que sou pecador e buscando o perdão de Deus, viver uma vida de contrição, de arrependimento, de busca de santificação, mas uma vida de proclamação. Eu devo anunciar, Jesus Cristo vai voltar. A minha vida, a minha boca, a nossa igreja, tudo o que fazemos, a liturgia do culto, deve apontar para isso, para Cristo. Cristo vai voltar. É verdade, é uma moça que escreveu esse cântico, que cantou esse cântico. É uma personagem importante da história da igreja. É a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, homem Deus. Mas acima de tudo, o cântico e tudo na nossa vida aponta para Cristo. E neste mês em especial, nós vamos enfaticamente recordar isso. Cristo nasceu, Cristo viveu entre nós, e Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que você viva isso nesse dezembro, mas que você viva isso todos os dias da sua vida. Eu adoro, e eu me humilho, e eu confesso os meus pecados, diante de um Deus que já veio, eu reconheço a sua obra em favor de todos. Ele faz nascer o sol, Ele faz cair a chuva, Ele faz isso sobre justos e injustos, mas Ele de maneira muito particular abençoa o seu povo. Eu sou testemunha disso, você é testemunha disso. Viva isso para você mesmo, mas viva isso para o outro, para o próximo. Anuncie isso às pessoas, diga para as pessoas. Há um Salvador. Há um Salvador que acolhe a todo aquele que humildemente vem até Ele, com o coração contrito, que reconhece o seu pecado. Há um Salvador que é capaz de perdoar pecados e transformar a vida de pessoas. A bem-aventurada Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, uma jovenzinha, uma adolescente, viu isso e engrandeceu ao seu Senhor. Façamos a mesma coisa. Sigamos os passos da mãe de nosso Senhor, de tal maneira que a nossa vida seja um eterno cântico de engrandecimento do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.